Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Sou eu, Paulo Bonfim. Vim falar aqui para a gente hoje sobre esse tema: só se chega ao Espiritismo pelo amor. Essa ideia que eu trouxe é para trazer um novo paradigma, né? Para aqueles que já frequentam o Espiritismo há muito tempo, para aqueles que já ouviram falar e aqueles que ainda vão conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Tá ok? Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Começando aqui. Sejam bem-vindos. Vocês são novos no Espiritismo? Não? Já frequentavam? Não. Vocês conhecem aquela expressão, só se chega ao Espiritismo pelo amor ou? Pela dor. Todo mundo conhece. E uma coisa que nos meus poucos anos de palestrante e nas palestras que eu dou, sempre que a gente fala sobre esse tema, é muito comum eu ver as pessoas, quando eu indago, mesmo de forma retórica, né? E aí, a gente chegou aqui pelo amor ou pela dor? É muito comum olhar no rosto das pessoas, né? Eu estou aqui de frente, eu vejo vocês todos também, né? E olhar e tem uma grande parcela de gente que está assim, ó. Né? Tá estampado que o que trouxe a gente aqui foi a dor. E junto com essa ideia vem uma culpa danada. Junto com essa ideia tem um peso enorme por trás disso tudo. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá ok. Se não tiver, avisa, tá? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais essa ideia. Vamos tentar ver por que eu estou falando o contrário. Ah, Paulo, mas eu cheguei pela dor. Eu cheguei aqui, eu estava em dor. Será? Vamos ver direitinho sobre isso? O que a gente vai falar hoje? Pelo amor ou pela dor? Vamos falar sobre essa coisa que a gente tem de ter que experimentar para saber. Tem bastante gente jovem aqui, a gente, né, tem uma curiosidade danada. Gente jovem aqui estou vendo, deve ter uns 16 anos, uns 20 e poucos, uns 30 e tantos, uns 40 e muitos, uns 50. Tem jovem aqui de toda idade, né? Aí, ó. Que adora dar uma experimentadinha, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar que a dor por si só não basta. Vamos falar que tem que amar para mudar. E, por fim, a gente vai chegar nessa parte de entender que a gente só chega no Espiritismo pelo amor. Tá ok? Eu vou tentar convencer todo mundo, antes de vocês saírem daqui, sobre isso. Muito bem. Pelo amor ou pela dor? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com o amor e espírito de mansidão? Paulo pergunta isso em Coríntios, capítulo 4, versículo 21, na primeira epístola aos Coríntios. Bom, como todo mundo pensa, ou a grande maioria das pessoas pensa, que nós chegamos ao Espiritismo pela dor, a gente já está esperando o quê? A vara, o castigo, a punição, a palmatória, ajoelhar no milho, ajoelhar na tampa de garrafa. Que mais? Ficar de costas para a parede? E dormir sem janta? E dormir sem sobremesa? Demora às vezes para a gente aprender, né? A gente lembra da infância, e aqui tem bastante gente adulta que lembra que muitas vezes a infância é marcada por uma série de punições para forçar que a gente faça algo, né? Eu tenho uma filha pequena, ela vai fazer 5 anos e agora ela está numa fase bem desafiadora, né? Em que, filha, por favor, você poderia fazer? Não. Tomar banho, filha. Não. Então, até pouco tempo antes era, vamos tomar banho, filha? Vamos, banho, agora já começou a ficar uma coisa, né? Pô, banho todo dia, já enjoa, né? Vamos fazer outra coisa mais legal, né? As crianças cansam, a gente cansava. Mas aí, na falta de uma boa argumentação, na falta de um convencimento, para alguns pais que estavam passando por dificuldades, para os pais que não tinham eles por si só
uma educação tão avançada, não tinham outros exemplos e parâmetros do que poderia ser feito, mas que, ao contrário, as pessoas eram educadas ao quê? Quando seu filho te desafia, quando seu filho te contradiz, quando seu filho não te respeita, o que você faz? Vara, castigo, punição. E parece que para a gente vai crescendo, aprendendo que enquanto eu não sinto a dor, enquanto não vem o castigo, enquanto não vem o sofrimento, eu não preciso mudar. Soa familiar isso? Aquela frase que diz assim de outro jeito, em time que está se ganhando, não se mexe. Tô bem aqui, ó. Tô bem, para que eu vou sair? A barragem está lá, tem uma rachadura, mas qual o problema? Está lá tanto tempo aquela rachadura, não acontece nada. Até que acontece. A rachadura torna um buraco, um relacionamento se desfaz, uma briga começa, uma guerra começa, uma amizade termina, e junto vem a conhecida, velha, amiga, dor. Aí a gente procura o centro espírita, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente fica ali? Eu gostei dessa imagem. O que vocês acharam? Quando eu vi, eu falei assim, eu queria alguma coisa que mostrasse que a gente tem que experimentar às vezes as coisas, sentir que dói para falar, dói mesmo, né? Eu achei essa imagem o máximo. Queria agradecer o fotógrafo que tirou. Porque para a gente muitas vezes é isso. É óbvio que vai fazer mal. É óbvio que vai causar sofrimento. Está ali na cara tal. Mas a gente quer experimentar. Eu quero tentar. Eu quero ter a chance de que não aconteça comigo. Eu quero ter a chance de que comigo vai ser diferente. Que eu não vou passar por isso. Que comigo não vai ser assim. Ou não, eu quero ver mesmo. Será que dói mesmo? Quanto dói? Será que eu vou chorar se doer em mim? Isso. E a gente experimenta. E muitas vezes as pessoas dizem isso, principalmente os jovens de todas as idades, dizem, eu tenho que provar para saber. Eu concordo que algumas coisas realmente nós temos que provar para saber. Eu incentivo minha filha, por exemplo. Filha, experimenta isso aqui, é pão com Nutella. Não quero, não gosto. Minha filha, não tem quem não goste de pão com Nutella. Come, porque você vai ver como é que é, né? Outro dia ela quis experimentar uma coisa, eu não me lembro o que foi. Foi alguma coisa que não era muito gostosa, mas eu falei assim, prova então. Ela, é horrível. Bom, agora você sabe, né? Mas tem coisas que a gente já... Parece até que a gente já sabe, né? Que eu, por exemplo, jaca. Eu olho para aquilo e falo, eu não consigo, não dá. Mas você já provou? Não, mas eu olho para aquilo e falo, não dá, não rola. Jaca não rola. Não é? Todo mundo tem a sua jaca. Todo mundo tem aquela coisa que você olha e fala assim, não, isso eu não vou. Não vou, não gosto, não quero. Mas em compensação tem outras coisas que a gente está vendo, o perigo iminente, está sabendo o que vai acontecer. Eu sei. Eu sei o que vai acontecer se eu sair com aquela garota. Eu sei o que vai acontecer se eu sair com aquele rapaz. Se eu beber demais, se eu comer demais, se eu fumar demais, se eu me drogar, se eu passar a noite em claro. Eu sei o que vai acontecer. E ainda assim, eu vou. Há chance de sucesso? Mas quantas chances tem para o fracasso? Muitas, né? E quanto se está arriscando a perder? O que se está arriscando a perder?
O sofrimento que eu vou causar é só a mim ou eu vou causar sofrimento a mais alguém? Para pensar, né? Pois é. Então, se a gente tem que experimentar para saber, às vezes a gente chega à seguinte conclusão. Tá, então eu sofri, chorei, tanto que nem sei. Tudo que eu chorei por você, por você, por você. Roberto Carlos. E a gente chora, e sofre, e dói, e pensa, eu sou movido à dor. A dor é o agente da minha mudança. Porque aí quando eu estou com dor, quando eu estou sofrendo, aí eu procuro melhorar. Aí eu procuro uma alternativa. E eu venho dizer com esse slide que a dor por si só não basta. Acho que eu já contei aqui, mas tem uma história que eu acho o máximo, que é a história do cão e do prego. Vocês conhecem? O rapaz estava viajando, estava lá estrada fora, viajando, parou num posto de gasolina para abastecer, foi dar uma esticada nas pernas, né? Estava andando lá, e aí sentado na beira do posto, tinha um senhor sentado numa cadeira lá, esticado, e na frente dele tinha um cachorro deitado. E o cachorro deitado, ele ficava... E gemia para um lado, e estremecia, e gemia. E o cara ficou intrigado olhando aquilo, virou para o moço e falou assim, ô moço, o que esse cachorro tem? Que ele está gemendo desse jeito? O moço falou assim, ele está deitado em cima de um prego. Nossa, e por que ele não sai de cima do prego? Porque ele não está tão incomodado assim. Qual é o prego que nós estamos deitados na nossa vida? Que nós reclamamos, resmungamos, gememos, contorcemos, mas a gente não levanta e não sai. Quanto tempo a gente passa com certos tipos de dor, com certos tipos de sofrimento, e a gente permanece vivendo do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, repetindo o comportamento, repetindo o pensamento, reclamando das mesmas coisas, anos e anos e anos a fio. O fato sobre a dor, e é uma coisa triste, mas é verdadeira, é que a gente se acostuma com a dor. Vou dar um exemplo particular. Eu tive uma vez uma lesão no ombro, e eu tive uma lesão no ombro quando eu estava fazendo exercício, parei de fazer exercício, que estava com essa dor, acabou que eu tive minha mulher engravidou, nasceu minha filha, eu não voltei a treinar, e fiz um tratamento pela metade, e como eu não voltei a treinar, não voltei, mas a dor estava sempre ali. E estava passando o tempo, minha filha foi crescendo, e eu percebi que conforme ela ia crescendo, ela ia ganhando um peso, ia crescendo, e começava a doer, eu não conseguia segurá-la no colo por muito tempo, que doía muito o meu braço. Até que chegou uma hora que eu não conseguia ficar 5 minutos com ela no colo, que o meu braço estava doendo muito. Eu pensei, bom, agora eu vou atrás do médico. E aí, a lesão eu tive antes dela nascer, né? E aí eu fui no médico, ele falou assim, tá ok, e essa dor você tem há quanto tempo? Aí eu tenho 4 anos. Eu fiquei assim, caramba, 4 anos? Multiplica isso por dias. Multiplica isso por horas. É muita coisa para ter uma dor que está me acompanhando há tanto tempo. E assim são dores físicas, assim são dores espirituais, são relacionamentos nocivos, são vícios que a gente carrega na alma, carrega no corpo, dependências químicas, dependências emocionais, que vem nos arrastando e que a gente vai deixando, deixa para lá, joga para frente, vai, até o momento em que a dor fica insuportável, ou até o momento em que a gente percebe essa dor. Mas a gente não percebe a dor à toa, precisa ter um agente
algo que faça a gente perceber. Vê, no meu caso, eu queria passar mais tempo com a minha filha no colo. Eu queria ter mais contato com ela e eu não conseguia. A dor se tornou inimiga, se tornou um empecilho para aquilo que eu queria. Só aí então eu dei atenção a ela. Mas eu estava ali em cima desse prego há tanto tempo. E às vezes a gente está assim, com várias coisas, passando o tempo. Então, Paulo, a dor chegou no limite e a gente vai mudar, é isso? Não. Não. É preciso amor para mudar. É preciso ter um motivo real, um propósito para que a mudança aconteça. As pessoas costumam me perguntar assim, né? Costumam perguntar, Paulo, eu queria aprender inglês. Qual é um curso bom para fazer inglês? Eu queria aprender inglês. E eu costumo perguntar para as pessoas, você quer aprender inglês para quê? Ah, não, que eu acho bacana. Então, tá, mas você vai usar, você gosta de cantar, você... Não, só acho que é uma coisa que eu tenho que ter no meu currículo. Eu falo assim, então, não importa a escola que você fizer, você não vai aprender. Porque se você não tem um propósito firme, se você não põe uma utilidade para aquilo, todo esse conhecimento se perde. Porque você não absorve, você não retém, você não está vendo aonde ele vai ser utilizado. Ele escoa. A mesma coisa, a mudança. A gente fala assim, um dia eu mudo, um dia eu paro de fumar, um dia eu paro de beber, um dia eu paro de brigar, um dia eu deixo de ser tão mal-humorado, um dia eu vou finalmente procurar um médico fazer o exame que eu tenho que fazer, um dia eu vou lá no centro começar o tratamento, um dia. E a gente acha que é o dia que a gente encontra a dor, porque ela chegou num limite, porque algo se rompeu, porque o casamento acabou, porque o pai, a mãe faleceu, porque a gente descobriu que está com uma doença grave. E aí, como isso está em evidência, a gente pensa, foi isso que me trouxe até aqui? E a verdade é que não. O amor nos move. O amor, a vontade de permanecer junto daqueles que amamos, a vontade de reparar o mal que causamos, a vontade de apagar o olhar de tristeza daqueles que amamos, a vontade de causar alegria em nós mesmos, de contrapor a dor, de contrapor o sofrimento. Nós lembramos o que é o prazer, nós lembramos o que é a alegria. Nós, de repente, começamos a nos dar mais valor. Valor ao que sentimos, valor ao que pensamos. Nós nos julgamos um pouco melhor do que julgávamos. Nós começamos a ver que nós também somos merecedores de coisas boas, somos dignos. Vemos que apesar de termos errado, apesar de termos dado mancada, falhado, o que quer que tenha acontecido, nós merecemos outra chance. E só quem ama pede outra chance. Só quem ama se esforça para merecer essa outra chance e fazer com que essa nova chance valha a pena. Vale o investimento de tempo. Vale a gente se desviar de casa e vir até um centro para tomar um passe, para ouvir uma palestra, para entender um pouquinho melhor sobre si, para entender um pouco melhor sobre o outro, para começar a achar um caminho diferente ao que nós estávamos vindo, para transformar de lagarta em crisálida, de crisálida, enfim, em borboleta e voar. O amor é o grande catalisador da mudança. Não é? A gente não percebe isso? Eu conheço uma história, parece história de livro, de romance. Tinha um rapaz que morava no meu bairro,
no bairro que eu cresci. E ele era um rapaz desajustado, ele chamava Fábio. Ele era um rapaz bonito, mas ele era muito desajustado. Metido com drogas, bebida, brigas, farras, etc., loucuras. Passou cada uma que não morreu, sabe Deus por quê. E realmente só Deus sabia por quê. E aí foi quando conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu. E ele se apaixonou, e ele largou todas as coisas erradas que ele fazia, e ele arrumou um emprego decente, e ele foi trabalhar dignamente, e ele teve uma filha que ele amava muito, e num belo dia, enquanto ele trabalhava, uma máquina se soltou e caiu em cima dele, e ele morreu. Eu penso que ele deve ter morrido muito feliz. Porque se ele tivesse morrido na época em que ele estava perdido, desandado, fazendo um monte de coisa, o que será que estaria esperando ele do outro lado? Vê como é diferente? Como a gente muda de padrão, de vibração? O que está esperando a gente do outro lado? O que está esperando a gente aqui, ó, no final disso? Da nossa mudança? O que vai acontecer com a gente se a gente nunca entrar na crisálida? O que vai acontecer com a gente se a gente nunca sair dela? Vocês conseguem pensar nisso? Alguém foi recentemente ao velório de alguém? E ocorreu de alguma forma, como vai ser o meu? Quando for meu corpo deitado ali, quando for eu observando essas coisas acontecendo em volta, ouvindo o que as pessoas dizem a meu respeito, sentindo o que as pessoas pensam, sentem por mim, vai ter mais choro, de tristeza e raiva, ou de saudade de alguém que partiu? Vão ter histórias, somente histórias tristes ou histórias misturadas, porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas haver mais histórias boas do que histórias ruins a meu respeito. Como eu vou ser lembrado? Como a minha história vai continuar aqui nessa terra? Como eu vou entrar no plano espiritual? Quem vai me receber lá do outro lado? Alguém que eu amo? Eu vou chegar lá e eu vou procurar uma luz? Ou eu vou chegar lá do outro lado e vou ficar correndo atrás do que eu deixei de fazer aqui? De quem eu deixei de dizer que eu amo? De quem eu deixei de ajudar? De quem eu faltei, falhei, não pedi perdão, não perdoei, não consertei as coisas. Nós temos um tempo maravilhoso à nossa frente. Nós temos uma dádiva nas nossas mãos que se chama presente. Nós temos aqui hoje a oportunidade de pensar nas nossas vidas como talvez temos pensado muito ultimamente e por isso chegamos aqui. Que nós merecemos mais da vida e que para continuar merecendo e merecer mais ainda, nós temos que dar mais à vida. Dar mais amor, dar mais atenção, dar mais carinho, permitir que haja melhora, permitir que haja mudança. Ouvir o que o mundo está me dizendo, o que a vida vem me dizendo. Eu fiquei desempregado, eu fiquei doente, alguém brigou comigo, o que foi que aconteceu? O que as pessoas têm me dito tantas vezes, eu tenho falado, bobagem, isso é só encheção, isso é, vocês estão enganados. As coisas não são assim. Então pode ir mesmo, eu não ligo, eu fico aqui, eu estou bem. Será que a gente analisa de verdade isso? Será que a gente pesa de verdade, não a nossa culpa, mas a nossa responsabilidade pelos nossos pensamentos, palavras e atos? E se nós estamos pensando sobre isso,
Como que a gente concretiza isso? Como a gente realiza isso? Chegando ao Espiritismo verdadeiramente pelo amor. O que trouxe cada um de nós nessa casa hoje foi o amor, a vontade de melhorar, a vontade de transformar as coisas em algo melhor. Ninguém veio aqui pensando como eu vou quebrar as coisas daqui depois. Eu vou lá no centro hoje porque eu vou descobrir um jeito de fazer as coisas pior. Certeza, ninguém veio aqui pensando isso. Todo mundo veio aqui buscando um caminho, um jeito. E no Espiritismo, que é uma religião que tem Jesus como guia e modelo moral, que teve Kardec como a mente que ajudou a trazer para a realidade essa religião maravilhosa, essa filosofia, essa ciência. Emmanuel e Chico, que tanto trabalharam para transformar o Espiritismo em uma religião que pregue o amor, que tenha a vivência do cristianismo puro dentro de si, a capacidade de realizar mais para o próximo, de educar as pessoas através da vasta literatura que tem o Espiritismo. Ali, dentro de cada livro, está a resposta, ou as várias respostas para as infinitas perguntas que nós temos. Só de Allan Kardec nós temos esses livros. Chico Xavier escreveu 450. E os outros autores espíritas, então, tratando das mazelas humanas, tratando das dúvidas que nós temos e que nos corroem, das formas que nós devemos tratar nosso semelhante e encontrar equilíbrio na nossa vida. Encontrar amor pelo próximo, encontrar amor por nós mesmos. E aprendendo isso, nós também com o Espiritismo vamos aprender a dividir, a partilhar, ao bem maior que o Espiritismo tem. Aquilo que trouxe Chico Xavier para dentro do Espiritismo de uma forma tranquila. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor que Paulo de Tarso falava, aquele Paulo que nós citamos no começo. O amor é verdadeiro, não deseja o mal, não folga com a mentira, mas folga com a verdade. Tudo quer, tudo pode, tudo espera. O amor não tem rancor. O amor só quer o bem. É isso que o Espiritismo vem ensinar e é isso que quando aprendemos e colocamos em prática nas nossas vidas, das coisas maiores às coisas menores, principalmente nas menores, que nós vamos ganhando energia para fazer cada vez mais, que nós vamos ganhando estímulo para realizar cada vez mais. Começa nas pequenas ações, no partir um pão, no dizer um bom dia. Quando a gente chega na empresa, quando a gente entra no ônibus, bom dia para o motorista, bom dia para o cobrador, bom dia na recepção do prédio que a gente trabalha. Por favor, com licença, me desculpe. De pensar, de transformar os nossos pensamentos, transformar as nossas, ainda mais hoje em dia, quando a gente está vivendo, que a gente abre o jornal, liga a televisão e é bombardeado por uma série de notícias ruins ou por uma série de fanáticos que estão querendo deixar a gente cada vez mais vidrados e fascinados com coisas tolas. Nós temos um outro caminho, um caminho de buscar estudo, buscar reflexão, buscar equilíbrio e harmonia. Chegar no trabalho, fazer uma prece. Sair do trabalho e fazer uma prece. Agradece, não precisa nada elaborado, gigante. Obrigado, Deus, estou indo para casa. Obrigado por eu ter chegado. Obrigado por cuidar da minha família. Obrigado por cuidar de mim nesse caminho. Pedir com humildade, me ajuda agora nesse momento de dificuldade.
Me ajuda a passar por essa tentação. Me ajuda a me superar, a vencer o meu medo. Me ajuda com a minha pouca fé. Porque a minha pouca fé com a sua fé é muita. Me ajuda. E nós seremos ajudados. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos abandonados nesse mundo para sofrer, para ter dor, para sermos infelizes. Nós fomos trazidos aqui, nós fomos conduzidos aqui, nós pedimos para chegar aqui para aprender. Então vamos enxergar as coisas da vida como lições valorosas. Aquilo que parece um grande problema, um grande empecilho, é uma lição a ser aprendida. Aquilo que vem com facilidade é uma lição que nós já aprendemos. É algo porque já passamos e que já estamos resolvidos. Aquilo que ainda está se debatendo, aquilo que a gente ainda sofre, quebra a cabeça, é algo que a gente tem que aprender. E se nós tivermos paciência e amor, e fé e dedicação, nós conseguiremos. Tudo é uma questão de pôr em prática. Vê, às vezes a gente procura a solução, o solucionador, o salvador das coisas, aqui, ali, dentro de lá e acolá, e o salvador da nossa vida está muito perto. Somos nós. Quando nós fazemos pela nossa vida, pela vida do nosso próximo, quando nós auxiliamos, quando nós permitimos sermos auxiliados, já recebemos tanto, a gente percebe isso na nossa vida? Que apesar das vezes a gente estar no olho do furacão, às vezes a gente está no meio de uma grande turbulência, a gente consegue perceber que na verdade a gente recebe muito, muito. Só o fato de estarmos vivos, só o fato de estarmos aqui, olha quantas coisas boas, quantas dádivas. Eu sempre costumo falar isso, ver a roupa que a gente está vestindo, foi a gente que fez, costurou? Será que a gente saberia fazer? Aí uma vez eu fui dar uma palestra, né? Eu estava falando sobre a independência das pessoas, que nós somos muito dependentes de uma pessoa. Eu falei assim, tem alguém aqui que é totalmente independente? Aí teve uma moça que falou assim, eu sou. Eu falei, você é mesmo? Sou. A casa que você mora, foi você que construiu? Ela, não, eu paguei para construir, tá, mas o dinheiro que você pagou, você que imprimiu o dinheiro, se fosse para você empilhar os blocos e fazer a sua casa, você faria? Não. Então adiantaria você ter dinheiro e não ter quem fizesse a casa? Não. Vê como nós precisamos uns dos outros, mais do que nunca hoje em dia. Não é a hora de sermos espertos, é a hora de sermos solidários, participativos, nos engajarmos em boas causas. Essa casa é cheia delas. Eu vejo, hoje cheguei aqui, eu costumo chegar bem em cima, hoje cheguei um pouco menos em cima da hora e a rua já estava cheia de carro. E quando eu entrei tinha pouca gente no salão, mas tinha um monte de trabalhador, eu pensei. E eu comecei a olhar em volta e falei assim, ei, vocês estavam sentadinhos assistindo palestra até bem pouco tempo. Eu também já estive, por muito tempo. Até a hora que a gente começa a se sentir bem, fala, ufa, e agora? Arregaça a manga e fala, o que tem para fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso ser útil? O trabalho também é uma excelente terapia. Trabalhar para o próximo, pelo amor, melhor ainda, dividir os pães, os frutos, o esforço, o suor, as lágrimas e os sorrisos que nós podemos cultivar em cada um. Tá ok? Então é isso, minha gente. O que vocês acham? A gente chega no Espiritismo pelo amor ou pela dor? Pelo amor. Chegamos pelo amor. Tá ok? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós,
ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Sejamos amorosos com os outros, sejamos amorosos conosco. Deixemos para Deus nos julgar, façamos o nosso melhor, esforcemos-nos para o melhor de cada um. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Todos bem? Então tá. Muito obrigado, gente. Eu me chamo Paulo Bonfim. Tá aí meu site, tá aí minha página, tá aqui o canal, tá aqui um espaço em branco, porque também não dá para fazer tanta coisa, né? Tá, eu publico essas palestras. Com vontade. Obrigado. Com Deus.